Olá, que alegria sempre estarmos juntos. E quando eu expresso esta alegria, não é um chavão, não é algo para iniciar o programa, não, de forma alguma. É porque há alegria mesmo, alegria em compartilhar com você a palavra de Deus. Alegria em podermos meditar, refletir de forma bem objetiva no que Deus tem para a nossa vida. Deus não é um Deus carrasco, um Deus vingador, um Deus destruidor, um Deus perseguidor, um Deus que vai trazer para as pessoas destruição, caos. Esqueça isto. Deus não tem amor. Deus é amor. A essência, a existência, a construção de Deus é amor. Portanto, se Deus é amor, como ele será tentado pelo mal? Não pode, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós, você e eu, por causa da rebeldia que estabelecemos contra Deus, somos agora tentados sim pelo mal. Você e eu somos tentados pelo pecado para satisfazer os nossos desejos humanos, pessoais. Deus, em Cristo Jesus, Ele quer libertar-nos deste mal que habita em nós, o pecado que nos escraviza, o pecado que nos domina. Veja a situação das pessoas que estão presas, que estão dominadas pelos vícios. Essas pessoas, por mais que elas queiram, elas não sabem, elas não conseguem sair, abandonar. E por que isso acontece? Porque o pecado que habita dentro do homem é maior, tem mais poder, tem mais influência, tem mais autoridade do que a nossa mente, do que o nosso intelecto, do que a nossa vontade, muitas vezes. Por isso que existe muito livro de autoajuda. Mas aonde estes ensinamentos, aonde estas orientações, elas fazem com que você e eu cheguemos a um ponto, muitas vezes, de frustração. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, na maioria dá errado. Por quê? Porque sou eu mesmo ajudando a mim mesmo. É a minha força, é a força do meu braço. E aí, muitas vezes, a minha vontade, ela é suprimida, ela é sublimada, ela é, como eu disse aqui, escravizada, dominada pela força espiritual do pecado, que é maior do que a minha própria vontade, muitas vezes. Não que eu não tenha vontade de fazer o certo, de rejeitar o errado, mas é uma força maior, diz a palavra de Deus, que me domina e me escraviza. Então, como foi que Deus, que é amor, estabeleceu então a libertação deste mal, deste pecado que nos escraviza? Ele enviou a Jesus Cristo, o seu Filho, para libertar-nos do pecado. João Batista, no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 29, diz assim: quando Jesus vinha caminhando em direção a João Batista, no Rio Jordão, por João Batista, não o apóstolo, não o discípulo João, mas João Batista, quando ele estava ali para batizar a Jesus, ele tinha que fazer isto. Ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, cristianismo sem libertação do pecado é religiosidade, é crentismo, é só religiosidade. Não nos enganemos, não sejamos enganados. Não existe cristianismo sem a vida de Cristo em nós. E não pode existir a vida de Cristo em nós se primeiro Ele, Cristo, não arrancar de dentro de nós, não tirar de nós o pecado que nos escraviza. E Jesus fez isto lá na cruz. Quando Ele deu a vida dele por você e por mim, Ele arrancou de dentro de nós. Ele nos libertou do pecado e na sua ressurreição, Ele vem habitar dentro de nós. E agora nós não temos mais duas naturezas, uma natureza pecaminosa e uma natureza divina. Não, agora você e eu temos a natureza de Deus, na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que habita em nós e nos guia a toda a verdade, para que sejamos obedientes e submissos à palavra de Deus, não por causa de uma religião, não por doutrinas humanas, mas que sejamos obedientes por causa da vida ressurreta de Jesus Cristo dentro de nós. Ele morreu a nossa morte para que você e eu pudéssemos ter a vida dele habitando em nós
para que pudéssemos em todas as coisas ser mais do que vencedores. Se você deseja esta vida livre e uma vida de vitória e de intimidade com Deus, você já sabe, Jesus é o caminho.